Fala minha rapaziada, bem-vindo ao canal Casaca 1998. Eu sou o Felipe, estou aqui trazendo para vocês o primeiro pós-jogo do canal, né? O Vasco e Fluminense pela semifinal do Carioca, primeiro jogo, que já tem sua primeira novidade. Fernando Diniz está demitido. No outro vídeo eu vou discorrer aí sobre o futuro do Vasco e até mesmo quais treinadores eu iria atrás nesse momento. O Diniz ele teve uma mudança, né? Muito se falava dele vir com três zagueiros, ele manteve o 4-3-3, colocou ali o que todo mundo já esperava, que era o Robert Renan e o Saldívia, e colocou o Puma com o PH. A única diferença que eu imaginava que ele iria vir com o Hugo Moura, não, ele manteve o Tietê, tentou colocar o time para frente nesse primeiro jogo, e o que surpreendeu, né? Porque no primeiro jogo, quando se tem ida e volta, geralmente a gente tenta segurar mais o resultado. Eu acreditaria até mesmo por ser um jogador de confiança dele, que ele iria colocar o Hugo Moura, mas não, colocou o Tietchan ali, que fez o seu papel, não comprometeu e tentou distribuir jogo, mas o Tietchan cada vez mais mostra que não está numa rotação para uma Série A, por exemplo. Mas compôs ali, não comprometeu e o jogo se sucedeu daquela forma de Diniz, né? Muito toque, pouca progressão e abusando de cruzamentos. O Spinelli muito bem marcado, acabou desaparecendo na marcação. Uma coisa que eu já tinha até reparado, que até comentei, né, que o Vasco não ia sentir tanto a falta do Coutinho, realmente não sentiu. O Rojas não sentiu ali a pressão de substituir um craque como o Coutinho, fez uma excelente partida, só que pela primeira vez esse ano o Andrés Gomes teve uma oscilação. O Andrés Gomes acabou não desempenhando como já vinha desempenhando em outros jogos, e é normal. Se ele mantivesse esse desempenho, não estaria no Vasco, estaria no Real Madrid provavelmente. Todos têm dias ruins, hoje foi o Andrés Gomes, então ainda temos mais um jogo. Acredito que ele vai estar muito melhor no próximo jogo. Jogo esse que a gente vai estar aí provavelmente com o Bruno Lazzaroni. E é isso, rapaziada. Vendo a questão assim, nesse jogo, algumas coisas deu para ver que realmente o centroavante do Vasco tem que ser o Spinelli, o Brenner, ele não se encontrou ainda nessa volta ao Brasil. Teve um lance que foi assim, capital, que foi uma jogada construída por dentro, a bola bateu nele e voltou, parecia que estava batendo na parede. Acredito que ele não pode ainda desenvolver ainda, mas assim, está muito complicado para o Brenner, assim, ele não está conseguindo desenvolver de forma alguma. E acho que a torcida deveria ter um pouco mais de paciência, mas não tem como ele ficar como titular. Acho que o Spinelli ali mostra muito mais, até mesmo com vontade. Você vê ali que o Spinelli parece o torcedor em campo. Ele vai disputar, ele vai em cima. Sangue argentino mesmo, sabe? Essa é a questão. E é isso. Acredito que até mesmo algumas surpresas foi o Adson. Eu até fiquei assim com o pé atrás quando vi que o Adson entrou, mas surpreendeu, puxou ali uma caneta, foi para cima, tentou distribuir jogo. O Adson parece até que ele não estava lesionado, né? Ficou um bom tempo fora, voltou já batendo no peito, vestindo a camisa e partindo para dentro. O Inestrosa ainda não está ainda adaptado ainda, mas tem uma questão do Inestrosa, que é uma questão até que eu vejo do rival. Como o time do Diniz joga muito para cima, muito em cima, então tem pouco espaço justamente para as jogadas de velocidade. Eu acho que o Inestrosa ele está sofrendo bastante com isso. Então acredito que até mesmo a mudança de um treinador que vai jogar num jogo mais vertical, eu acho que o Inestrosa vai ganhar muito. Eu acredito que provavelmente deveria ser um treinador mais pragmático, justamente para isso. Um treinador que saiba, principalmente, primeiro, ajeitar a defesa, porque do meio para frente o Vasco tem um bom time. O Vasco, na verdade, em si tem um bom time. O que tem que se consertar é ali a defesa. O Vasco tem boas peças. Vou até adiantar aqui um nome que eu acredito que deveria ser cogitado, seria o Luxemburgo. Depois eu vou cogitar o porquê, mas acredito que o Luxemburgo seria uma boa pedida, principalmente pelo fato de que o Luxemburgo ele sempre assumiu um time, os times que estavam no caso ali brigando para não cair. Esse ano o Luxemburgo ele chegaria num projeto já de início do ano, onde ele poderia chegar e construir ali o time, sabe? Ele teria que dar um estofo para ele, até pelo menos ali a Copa do Mundo, para ele poder treinar o time ali, colocar a sua afeição e aí dar a sequência necessária. Quanto às demais situações no jogo, eu acho que assim
o que pegou ali, que o trabalho do Diniz, como eu até tinha falado, ele bateu no teto. Não tinha muito para onde sair ali. Chegou uma hora onde que o time estava todo ali envolto na área do Fluminense e nada saía. Era aquele cruzamento onde que tinha só a Spinelli, porque o Brenner ele tem 1,75 m, para ele ganhar na área vai ser bem difícil. E o Zubeldia, esse auxiliar, depois ele foi expulso, conseguiu manter o Fluminense numa posição de competir. Isso ficou bem nítido. O Fluminense em nenhum momento se desorganizou, a zaga ali conseguiu trabalhar de forma que segurasse o Vasco. E uma questão que eu fico até pensando muito, cara, como que é difícil o Vasco marcar esse ano. Ano passado foi o terceiro maior, melhor ataque do Brasil, no brasileiro, e esse ano não constrói de forma alguma. Esse ano o Vasco ele não constrói, ele não marca, até e as questões que as chances que são criadas são sempre com cruzamento, nunca é uma jogada trabalhada, coisa que no caso era a marca registrada do Diniz, que é você tocar ali, você envolver, criar jogadas, desenvolvimento. E dessa vez não, parecia até mesmo, a certo ponto, estava parecendo o time do Barbieri, que era aquele cruzamento do bico da área ali, que só garantia um highlight do zagueiro, do Scarpa. Então agora a gente vai ter um próximo jogo que vai ser contra o Santos. A chave já tem que virar. Acho que esse jogo contra o Santos ele é inclusive mais importante do que a semifinal de volta, porque estamos chegando numa quarta rodada do Brasileiro. O Vasco tem só um ponto. O Vasco tem que começar a pontuar, até mesmo para pensar na pré-Libertadores, porque eu não acredito que o Vasco seja time para ficar em meio de tabela com o time que tem. Acredito que seja ali para chegar ali pelo menos no G7 e garantir uma pré-Libertadores, porque foi um investimento grande feito. Acredito que na metade do ano vai vir um camisa 10 ou um camisa 8 extra fora de classe, que vai ali aumentar o time de patamar. Ao meu ver, é para trazer um volante de saúde, estilo Barros, e no meio do ano guardar ali esse orçamento de salário para trazer um camisa 10 extra classe, um cara da Europa que vai vir e vai conseguir ditar ali o estilo de jogo do Vasco, porque nossos últimos 10, Payet, Felipe Coutinho, tem que manter ali um padrão. E tem estofo, porque Matheus França vai sair. Coutinho saiu. E não tem essa de chegar e falar, essa discrepância do salário do Coutinho vai ser usado para pagar o Diniz. Tudo bem. Mas são 3 meses no caso, porque o que eu vi, o Perosa falou que a multa é de 3 milhões. 2 salários do Coutinho já paga. E a janela vai ser em junho ou julho. Então, temos que trazer aí um 10 na metade do ano. Acredito que o novo treinador vai conseguir potencializar, porque o estilo do Diniz ele é aquele estilo que vai jogar com a bola. E as contratações foram jogadores de saúde, jogadores que vão competir. Aqueles que é um jogo mais vertical. Então, um treinador que tem uma outra ideia, que seja um treinador mais pragmático, ele vai conseguir desenvolver muito melhor. E é isso. Entende? Acho que não tem nada definido nessa semifinal. Essa semifinal, o Vasco poderia ter empatado e ter ido muito mais chances, mas não tem nada perdido, foi só 1-0. O Fluminense hoje joga um dos melhores futebols do Brasil, mas não acho que o Vasco esteja tão distante assim com as peças que tem. Se colocar ali um futebol vertical, acredito que o Vasco consiga passar pelo Fluminense. A única barreira ali é o Fábio, que é um absurdo o que o Fábio faz. O Fábio ele faz um trabalho assim, Fábio quase 45 anos, se não 45, e ainda em alto nível, assim. O Fábio deveria ser um exemplo, deveria justamente ser muito mais enaltecido pela carreira e por tudo que fez e pelo que ainda faz ainda. E mostrar para muitos que, tipo assim, você não abandona o time. Isso, tipo assim, você não abandona a carreira, não abandona o time. O Fábio, até mesmo na Copa do Brasil do ano passado, ele garantiu o Fluminense ali até os pênaltis. Porque o time do Fluminense estava numa rotação abaixo da do Vasco, e mesmo assim o Fábio ali garantiu e não abandonou. Essa é a grande questão, rapaziada. Finalizando aqui mais um vídeo, deixa o like aí, se inscreve e
Tamo junto, rapaziada. Se vocês têm alguma visão diferente, comenta aí, dá uma ideia. E até mesmo, qual é o treinador que vocês acham que o Vasco deveria aí ir atrás, tentar conversar? Vocês acham que isso talvez seria um estrangeiro ou algum aqui nacional? Dá sua ideia aí, manda um alô, valeu e falou.